Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal da DBOCM. Hoje a gente vai responder uma dúvida de aluno sobre flashback, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que você pode entender de fato se o flashback está habilitado ou não. A gente vai falar aqui, explicar um pouquinho sobre esse contexto, falar aqui sobre vários tipos de flashback para que você consiga entender esse tema. Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Nosso objetivo é te ajudar a dominar o banco de dados número 1 do mundo, o banco de dados que é algo muito importante, que é uma tecnologia relevante que pode te levar para um outro nível profissional. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa a respeito dessa pergunta, né? Como verificar se o flashback está ativado ou não? Tá? Essa foi a pergunta que eu recebi. Eu quero falar um pouquinho. A primeira coisa que eu gostaria de falar é a gente entender que existem vários tipos de flashback que você pode utilizar. A Oracle em si, né, ela traz a questão do flashback, né, como uma tecnologia, tá? Que você tem diversos tipos de flashback que podem ser utilizados ou não, tá? Eu quero mostrar aqui para você exatamente um pouquinho sobre isso. Eu não gosto muito só de falar, eu gosto muito de mostrar também aquilo que a gente faz, aquilo que a gente está falando. E se você abre a documentação da Oracle, você vai ver aqui, ó, utilizando Flashback Technology, tá? Aqui você tem um overview de fato o que que é, você voltar aqui alguns dados do passado, como objetos, como queries, retornando dados do passado, tá? E só que você tem vários tipos de flashback que podem ser utilizados de acordo com a documentação da Oracle, tá? Tem o flashback query, version query, transaction, tem a package aqui do DBMS flashback, flashback transaction, time travel, tá? Então existem vários níveis. E esses tipos de flashback que eu estou falando aqui, aqui a gente está na documentação para development Guide, né? Que é uma linha realmente para quem é mais no nível, está desenvolvendo ali dentro do banco de dados Oracle, quando você tem ali algumas opções de flashback que você pode utilizar, tá? Mas além dessa linha aqui de desenvolvimento, né, de quem está desenvolvendo dentro do banco de dados Oracle, você tem outros níveis de flashback também, tá? Então você tem o flashback database, por exemplo, que você pode habilitar no seu banco de dados. Então, se você é um DBA, cara, você pode habilitar isso a nível de banco de dados, onde você pode voltar ao seu banco de dados de forma muito mais rápida do que um restore convencional, tá? Vantagens do flashback. O tempo de recuperação, muitas vezes, é muito mais rápido do que você voltar um RMAN, tá? E para muitos cenários específicos ali de query, cara, isso pode ajudar bastante. Um dos flashbacks também que pode ser utilizado é o flashback drop, tá? Que tem a recycle bin. Você pode, depois de um drop table, cara, você conseguir voltar, tá? Então, todas essas questões você tem pré-requisitos para cada um desses tipos de flashback, tá? Mas o que eu acredito que seja o tema relacionado não foi especificado na pergunta, né? De fato, qual o tipo de flashback que tem essa necessidade, tá? Mas eu acredito que seja o flashback database. Eu vou falar um pouquinho sobre flashback database aqui para vocês nesse vídeo, tá? O que é o flashback database, né, cara? A possibilidade de você, de fato, fazer ter um ponto de restauração e voltar utilizando o flashback de forma muito mais rápida do que você utilizar um backup, tá? Então, assim, precisa entender que o flashback ele faz muito essa questão mais lógica, tá? Então, quando você fala de uma reparação de mídia, cara, um disco que está inacessível, tá? Então, muitas vezes você pode ter a necessidade de utilizar um RMAN tradicional, tá? Mas, de fato, o flashback ele é algo que traz muitos benefícios de velocidade, tá? Para conseguir realmente retornar os seus dados. Muito cuidado, cara, com a opção no login, tá? Que isso pode ser algo não tão interessante se você estiver utilizando operações não logadas ali na questão de DMLs, tá? Isso pode afetar o seu flashback. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui nesse bate-papo de hoje, cara? O flashback database, para você verificar, por exemplo, né, se ele está habilitado ou não, você pode verificar numa VDollar, tá? Numa view interna que nós temos dentro do Oracle, que é a VDollar Database, tá? Então, nessa VDollar Database, você tem a opção de ter a coluna, lá você tem a coluna flashback underline on, tá? Onde lá você consegue verificar o status do flashback database, se ele está habilitado ou não, tá? Então, uma das formas aí de você verificar se realmente o flashback está habilitado é através da VDollar Database, tem uma coluna lá, flashback on,
tá? E quando você vai habilitar o flashback, o que é importante, né? Um pré-requisito, ele tem que estar com o seu Banking Archive Log Mode habilitado, então é de fato um pré-requisito. Então, você coloca o seu banco em modo archive e depois disso, você pode, o flashback, ele pode ser habilitado, né? Fazendo um alter database flashback on, tá? E depois que você faz isso, você consegue, de fato, ter o flashback habilitado, tá? Então, é uma pergunta relativamente simples, mas importante. Acho que o flashback, ele principalmente entendendo ali o tempo aceitável de recuperação de algum tipo de dado, ele pode ser considerado em muitos dos casos, tá? Ele é uma peça-chave ali, cara, que muitas vezes você pode utilizar quando você está falando de banco de dados Oracle, tá? E é importante, cara, que você entenda que como que você pode utilizar ele de forma eficiente, né? Que em muitos casos, cara, ele vai conseguir muitas vezes trazer resultados ali que o RMAN tradicional iria demorar muito mais, tá? Então é algo que tem que ser utilizado aí nas empresas que utilizam Oracle, é algo que deve ser, de fato, analisado com muito cuidado para entender quando que você pode utilizar essa feature, beleza? Esses são pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Pessoal, entendam que, muitas vezes, você entender o que você pode utilizar do banco de dados é fundamental, tá? Lembrando, Flashback é algo que você tem que usar na versão Enterprise Edition, tá? Então, você tem que ter o Oracle Enterprise Edition. Se você estiver utilizando o Oracle Standard, você não pode utilizar o Flashback Database, tá? Muitas vezes é uma feature que já vale o investimento, que em muitos casos ali, cara, já pode trazer resultados bem interessantes, principalmente se você tiver um DBA que sabe utilizar e se você tiver o licenciamento correto e puder utilizar o Flashback Database, então algo pode ser muito útil. Não precisa de nenhuma option da versão Enterprise, você tendo a versão Enterprise Edition do Oracle, você já pode utilizar ele sem precisar adquirir nenhuma option específica, tá? Então, é algo interessante a gente poder falar sobre isso. E dentro até mesmo da documentação de licenciamento, né, você tem lá o Flashback Table, Flashback Database, Flashback Transaction, Transaction Query, tá? E tem o Flashback Time Travel, né, que ele foi uma otimização do Flashback Data Archive, que é algo bem interessante que você tem, de fato, no Oracle Enterprise Edition. Beleza? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM. Se você não acompanhou, essa semana rolou uma Masterclass de Backup e Recovery, que inclusive nós mostramos algumas coisas sobre flashback. Cara, se você não domina esse tema, é importante que você domine, é importante que você, de fato, domine essa parte de backup e recuperação na prática, porque é um assunto fundamental, um assunto que pode, se você não conseguir recuperar seus dados ou tiver seus dados indisponíveis, cara, muitas vezes a área de tecnologia ou o seu cargo, cara, pode estar em risco aí, e é algo muito importante, de fato, para as empresas. Beleza? Então é isso. Se você está gostando aqui do nosso vídeo, se inscreva, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!